Pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de história de hoje. E a aula de história de hoje vamos trabalhar as atividades que eu mandei para vocês no livro, da página 36, onde tem use o que você aprendeu. Da atividade do livro, vamos fazer as correções. Vejam só, eu quero que vocês peguem um livro de vocês de história e comecem a fazer comigo as correções, ok? Então vamos lá. Então vamos começar a correção da atividade da página 36. Use o que você aprendeu. Primeiro, por que os grupos humanos do período paleolítico ficaram conhecidos como caçadores e coletores? Já estudamos no começo da unidade porque eles ficaram conhecidos. Espero que todos tenham colocado porque aqueles grupos humanos caçavam e coletavam alimentos, frutas, raízes e etc. para sua alimentação. Por isso que eles ficou conhecido como caçadores e coletores. Ok, pessoal? Espero que a resposta de vocês não precisa estar igual à minha. Ela tem que estar parecido. O assunto principal tem que ser o mesmo. A pergunta é o seguinte: por que os grupos humanos do período paleolítico ficaram conhecidos como caçadores e coletores? Porque os grupos eles caçavam e coletavam alimentos. Se tiver caçavam e coletavam alimentos, está certo. Aí eu acrescentei aí com frutos, raízes e etc. para sua alimentação, ok? Então, se vocês acertaram, vocês vão lá colocar a autocorreção. Quem não acertou, apaga e copia, faz certo agora, certo? Vamos para o segundo quesito. O fato de os caçadores e coletores terem pouco controle sobre o meio ambiente era positivo ou negativo? Então ele está perguntando se o fato dos caçadores e os coletores ter pouco controle no meio ambiente, no meio que ele vivia, era positivo ou negativo. Então é algo negativo, né? Que aqueles grupos viviam em situações de grande dependência em relação às mudanças da natureza. Como assim as mudanças da natureza? Porque se eles passassem por um longo período de seca ou longo período de enchentes, eles se mudavam de local, porque ali o alimento ia acabar, então eles não tinham o controle, o domínio sobre as mudanças da natureza. Podiam encontrar-se em situações de escassez de alimentos ou de perigos constantes. Então, isso era algo muito negativo, porque eles não poderiam planejar o alimento deles para longo prazo, porque eles não sabiam se naquela temporada ia ter seca, se ia ter enchente. Então, era algo muito negativo para eles, que eram caçadores e coletores, porque eles ainda não sabiam cultivar o seu próprio alimento, ele não tinha domínio sobre a agricultura. Ainda eles eram muito dependentes do que eles encontravam e do que eles caçavam. Entendeu, pessoal? Se a resposta de vocês estiver basicamente assim, ela está certa. Caso contrário, vocês dão uma atualizada aí nas questões, certo? Então, pessoal, no terceiro quesito ele diz o seguinte: por que o surgimento da agricultura colaborou para o sedentarismo no Neolítico? Porque, depois que passaram a cultivar seu próprio alimento, os grupos humanos não precisavam se deslocar constantemente em busca de novos recursos. Porque antes eles eram nômades. Eles ficavam em um canto em busca de recursos, ficavam em uma determinada região até acabar os recursos ali, eles iam para outras regiões. E assim eles iam mudando de região em região. E quando ele passa a cultivar a agricultura, ele começa agora a plantar, a criar animais e não se faz necessário
eles ficar mudando de região em região, porque eles mudavam de região em região em busca de alimentos. E agora, como ele passa a cultivar seu próprio alimento, a plantar, a criar animais, ele não precisa estar mudando de região em região. Então, espero que vocês tenham colocado mais ou menos aí o que eu expliquei para vocês. Quem colocou, vai lá e dá a autocorreção. Certo? Então, a gente vai prosseguindo para a próxima página, que no caso é a página 37. Porque se para fazer mais, vocês deveriam fazer ele em casa, né? Individualmente. Aí eu quero que vocês vá para a página 37 e abram mais um desafio, pessoal. Sobre a ocupação dos espaços, vamos ler o desafio aí para vocês. Sobre a ocupação dos espaços e a organização social no período neolítico, assinale a alternativa correta. Vejam só, ele quer saber a alternativa correta. Letra A. O período neolítico não apresentou novidades nas formas de viver e o nomandismo continuou sendo um estilo de vida predominante nas diversas sociedades. Vejam só, pessoal. No período neolítico, ele apresentou, sim, diversas novidades. Então, ó, já está errado. Ó, não apresentou. Então, já não é a letra A. E no período neolítico, eles não eram mais nômades, né? O estilo de vida nomandismo eles já estavam se tornando sedentários, ficando em uma só região agora. Letra B. Não havia técnicas de construções de moradias no período neolítico e as populações se abrigavam em cavernas? Não, pessoal. No período neolítico já se havia uma organização de vida em aldeias, pois uma vez que abrigavam uma grande população. Então, eles já estavam começando com a ideia de formar aldeias para depois formar cidades. Então, a letra B também não é, podem riscar a letra B. E a letra C ele diz o seguinte: o período neolítico caracteriza-se pela organização da vida em aldeias, pois uma vez que abrigava uma grande população e atividade cada vez mais complexas, e eles se tornavam cidades. Isso mesmo, então vocês iam marcar a letra C. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham marcado a letra C. E depois a autocorreção. Então, vejam só, pessoal. Eu encerro aqui a correção e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer um resumo e deixar um tempo para vocês fazerem uma atividade que eu preparei, certo? Então, vamos para o próximo slide. Bem, pessoal, a pergunta que eu faço a vocês hoje é: será que existe ainda grupo nômades nos dias de hoje, em pleno século XXI? Então vamos lá, né? Por milhares de anos, os povos nômades povoam as mais diversas remotas regiões do planeta, vivendo da caça e da criação de animais e outras atividades. O nomadismo ainda é realidade nos dias de hoje. Alguns grupos étnicos, obviamente que as mudanças climáticas e econômicas alteram a rotina desses povos, mas alguns grupos conseguiram manter parte de seus traços culturais milenares. Eu vou falar a você que existem três tipos genéricos de nômades: os caçadores e os coletores, os pastores e os mercadores e artesãos. Os primeiros se deslocam à procura de animais para caçar e de plantas silvestres para colher. Na América, muitos índios eram caçadores e coletores. Antes de os europeus dominarem suas terras, atualmente existem pouquíssimos no sul da África que são caçadores e coletores ainda. Os pastores nômades viviam para entregar terras
Desculpa, os pastores nômades eles viviam para encontrar terras em que seus animais possam pastar. Alguns povos da Ásia Central, da Sibéria, da Península Arábica e do norte da África são pastores nômades. E também tem os nômades, os mercadores e artesãos, que viajam vendendo os produtos ou prestando algum serviço. Os nômades da Índia e do Paquistão, por exemplo, vão de cidade em cidade vendendo cesto feito à mão ou outros produtos feitos artesanalmente. Os ciganos eram nômades desse tipo. Hoje, contudo, muitos deles vivem em lugar fixo, né? Hoje, muitos deles não precisam migrar de um canto para outro, mas ainda existe essa migração de um canto para outro. Mas muitos já conseguem ficar em um lugar fixo, no lugar deles, certo? Então, eu trago esse fato aí como questão de curiosidade para vocês e mostrando a diferença dos caçadores e coletores de lá um tempo atrás para os dias atuais, que ainda podemos encontrar. Certo, pessoal? Então vamos prosseguindo. Então, pessoal, quero que vocês agora peguem o caderno de história. E a atividade de história diz o seguinte, para vocês responderem essas alternativas aí. Letra A. Quem eram os nômades e por que eles são chamados assim? Letra B. Quem eram os povos sedentários e por que eles são chamados assim? Letra C. Qual a diferença entre eles? Letra D. Como viviam? Letra E. Ainda encontramos esses grupos sociais atualmente? Se sim, onde encontramos? Se não, o que pode ter acontecido com eles? Então, vocês podem pesquisar também, se ficar alguma dúvida, mas eu vou deixar para vocês 20 minutos para vocês copiarem e responder essa atividade de história. Ok, pessoal? Não esqueçam de fazer o cabeçalho, colégio espaço educativo, atividade de história, revisão, botar as alternativas e responder, certo? Então, vou deixar para vocês 20 minutos para vocês copiarem e para vocês responderem, certo? Ok.
Então, pessoal, espero que tenha dado tempo de vocês copiar e vamos prosseguir. Vamos lá, pessoal. Quem eram os nômades e por que eles são chamados assim? Os nômades eram pessoas que viviam fixas apenas em um lugar. Eles utilizavam dos recursos naturais, como água e alimentos, de um local e quando acabava, mudava para outra região. Vejam só. Eu deixei o tempo para vocês fazerem e agora estou fazendo a correção. Espero que vocês tenham feito e estejam acompanhando a revisão, ok? Então, se a sua resposta foi basicamente essa igual a minha, está certo. Então, vocês vêm aqui e colocam a autocorreção. Na letra B, ele diz o seguinte: quem eram os povos sedentários e por que são chamados assim? Então, sedentários são os povos que possuem residência fixa. Os povos sedentários foram o que tornou possível o surgimento da civilização e a sobrevivência dos grandes grupos humanos, algo que não ocorria antes da prática da agricultura. Então, como eu já tinha explicado, quando eles começaram a se fixar em uma região, eles começaram a desenvolver a agricultura e começaram as primeiras ideias de aldeia para se ter o primeiro surgimento das cidades, ok? Então, se vocês colocaram basicamente assim a resposta correta, peguem a caneta verde e façam a autocorreção. Mais uma vez eu falo que eu espero que o tempo que eu deixei estimado para vocês realizarem as atividades tenham dado tempo. E outra coisa, essa atividade é para ser feita no caderno de história, certo? Então vamos lá para a letra C. Então, pessoal, na letra C ele diz assim: qual é a diferença entre eles? Entre ele quem? Entre os povos, os nômades e os sedentários. Os povos sedentários são aqueles que praticam a agricultura, isto é, eles se fixam em um território em vez de serem nômades. Eles são exatamente o contrário dos nômades, porque o nômade, como eu já tinha explicado a vocês, ele vai migrando de região em região. Acaba o alimento daquela região, o recurso daquela região, ele vai para outra região. E os sedentários não, eles se fixam em um local e desenvolvem ali a agricultura, entre outros. Na letra D, tem perguntando assim: como vive? Como vive quem? Os nômades e os sedentários. Então, eu vou falar um pouquinho como vive os nômades, né? Ou seja, que não tem uma habitação fixa, que vivem permanentemente mudando de lugar. Usualmente são os povos do tipo caçadores e coletores ou pastores. Muda-se a fim de buscar novas pastagens para o gado quando se esgota aquelas que estavam. Então, mostrei a vocês aí basicamente como os nômades vivem. Foi o que eu já tinha trabalhado com vocês. Eles vão mudando de região em região à procura de alimentos. Quando esgota o alimento daquela região, eles vão para outras regiões. Então vamos lá. Os povos sedentários são grupos sociais que vivem em determinada área de terra. Deste modo, os povos sedentários possuem uma residência, criam animais e cultivam seus próprios alimentos. Então, os povos sedentários eles já são fixos. Eles cultivam, eles criam animais, eles já conseguem se virar. Na verdade, eles já têm mais o controle natural das coisas. Entendeu, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E após vocês terem respondido, eu quero que vocês façam a autocorreção. E vamos para a letra E. Ainda encontramos esses grupos sociais atualmente? Se sim, onde encontramos? E se não, o que pode ter acontecido com eles? Eu fiz de uma forma bastante resumida aí para vocês. O nomandismo ainda é realidade nos dias de hoje para alguns grupos étnicos. Exemplo, os ciganos, os pastores, os nômades, os mercadores artesãos. No começo da aula, eu falei um pouquinho sobre o nomandismo nos dias de hoje. Então,
Onde a gente pode encontrar? Os ciganos a gente pode encontrar até nas cidades da gente. E eles são uns povos nômades. Os mercadores, a gente não é tão comum em nossa região e também não é tão comum em nosso país. Mas e também não é comum em nosso continente americano. Mas ainda assim a gente encontra outros povos que vêm para aqui para o Brasil vender, que são os mercadores e artesãos. Eles trazem mercadorias e vão passando de cidade em cidade vendendo suas mercadorias. E eles não ficam com a, como eu posso dizer, com a residência fixa. Eles vão mudando através do que eles vão ganhando. Por exemplo, se ele ganhar muito naquela cidade, aí depois eles vão para outra cidade para tentar vender. Então eles não têm uma residência fixa. Eles vão mudando de acordo com a necessidade. Então eles ainda são os povos nômades. E os pastores nômades que eu mostrei, eu dei um exemplo no começo da aula para vocês, que eles vão buscando pastos para os animais. Quando acaba o pasto daquela determinada região, eles migram para outras regiões. Entenderam, pessoal? E a pergunta diz o seguinte: e se não, e como e quando não encontramos, né, os nômades? O que leva a não encontrar os nômades? Porque o meio de vida hoje é sedentário. A maioria das pessoas se fixam em um local, começam a trabalhar ali, começam a adquirir, construir uma família em determinado local. Então, ela não tem necessidade, não existe essa necessidade de mudar, de ficar mudando de lugar em lugar. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro a explicação para vocês. E estamos chegando ao fim de mais uma aula de história, certo? Então, pessoal, chegamos ao fim da aula e tem uma a agenda de hoje é para quinta-feira, dia 21 de 5 de 2020. Veja só, vai ter a nossa primeira aula ao vivo. Então, vocês têm que estar no portal essas horas aí. O quinto ano A, de 8 às 9h30. O quinto ano B, de 9h40 às 11h10. O quinto ano C, de 2 horas às 14 horas às 15h30. Ok, pessoal? Então, espero todos vocês lá e observem o horário, viu? E até mais, um abraço. Não vá à atividade para casa de história hoje porque só foi uma aula, entendeu? E a atividade que tivemos a gente fez em sala mesmo. Um abraço, estou com saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam bem e até mais. Até amanhã. Amanhã vamos nos ver em tempo real, ao vivo. Um grande abraço e até logo.